Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus, digam glória a Deus. Queridos, queiram por gentileza abrir as vossas Bíblias, livro dos Gênesis, capítulo de número 22. Enquanto você encontra este texto, eu quero tributar a Deus a minha palavra de louvor, de gratidão, em poder mais uma vez celebrar ao nome de Jesus, juntamente com os irmãos, desta feita estar participando deste culto, onde já pudemos aqui sentir e perceber a presença de Deus entre nós. Não nos resta dúvida de que Deus está conosco e Ele é poderoso para nos abençoar. Agradecido a Deus pela vida do amigo, do líder, do pastor Eliazar, a nossa palavra de gratidão a Deus pela sua vida, pela porta aberta, pela receptividade, aproveitando o ensejo de que esta semana foi celebrado mais um ano de existência. Eu quero publicamente parabenizá-lo, louvar a Deus pela sua vida também e dizer que eu cheguei em Campinas, ou retornei a Campinas, na verdade, ao templo sede. O Senhor já estava lá, porém o Senhor chegou na minha vida. Eu cheguei e o Senhor já estava, mas o Senhor chegou na minha vida no momento que eu mais precisava, e de lá para cá, durante todos esses anos, tem sido uma referência, tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério. O Senhor sabe disto. E eu quero publicamente agradecê-lo por isto e louvar a Deus pela sua existência. Agradecer também a Deus pela vida dos meus pais, parabenizar também a todos os pais presentes e, em especial, ao homem que é responsável pela minha existência, pela minha formação enquanto pessoa, enquanto cristão e enquanto homem. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e parabenizá-lo, Pai, pelo seu dia mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Palavra do Senhor no capítulo 22 do livro dos Gênesis, cumprimentando também aos amigos, pastores, pastor Fernando, pastor Wesley, pastor Jander, que Deus continue abençoando. Versículo 1 e 2 diz assim, queridos: passados estes acontecimentos, Deus provou a Abraão, convocando-o: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, e sacrifica-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, e sacrifica-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E você diz amém. Tome teu assento e vamos ouvir a voz de Deus. O texto do capítulo 22 do livro dos Gênesis é um texto que apresenta ou identifica uma das experiências mais decisivas na história do patriarca Abraão. No momento em que Deus apareceu ordenando que Abraão sacrificasse. E neste momento, a exigência de Deus para o sacrifício era que ele deveria
apresentar a Deus ou oferecer em holocausto o seu filho Isaque. Antes mesmo que, quando Deus fez a abordagem a Abraão, dizendo: toma o teu filho, o teu único filho, antes mesmo que Abraão pensasse ser este filho Ismael, uma vez que Isaque não era o único filho de Abraão, porque ele também havia gerado a Ismael. Mas o escritor aos Gálatas vai dizer que nós não fomos ou não somos chamados filhos de Abraão em Isaque, aliás, em Ismael, e sim em Isaque, porque Isaque era filho da promessa e Ismael era filho da carne. Então, o Senhor vai fazer esta abordagem identificando quem deveria ser sacrificado. Antes que Abraão imaginasse ser Ismael, Deus aparece dizendo: toma Isaque, teu filho, teu único filho. A exegese da expressão toma o teu único filho era Deus dizendo: pega o único filho que eu te prometi. Pega o único filho que é elemento da minha promessa na sua vida. Então o Senhor está exigindo aqui do patriarca que ele sacrificasse o seu filho e desta feita oferecesse em holocausto no lugar que Deus lhe mostraria. Mas é interessante destacar que esta não foi a primeira vez que Deus apareceu exigindo um sacrifício de Abraão. Porque no capítulo 12 do livro dos Gênesis, o Senhor vai fazer a chamada de Abraão para viver uma trajetória, ou na verdade ali era o início da sua trajetória de fé, o início da sua trajetória espiritual, e o Senhor vai apresentar promessas ao patriarca. A maioria de nós entendemos que o capítulo 12 de Gênesis representa o capítulo da chamada de Deus da vida de Abraão. É verdade, Deus está chamando o patriarca. Na verdade, convocando Abraão para sair de uma cultura politeísta e assumir um novo relacionamento com Deus. Mas perceba que no capítulo 12, Deus não apenas aparece chamando Abraão e apresentando promessas, porque o Senhor também está exigindo dele. Na verdade, não era um sacrifício, mas um tríplice sacrifício. Quando o Senhor disse: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, você não sabe para onde vai. A terra sou eu quem vou te mostrar. O mapa está comigo. Mas se você aceitar a minha chamada e em obediência fazer esta trajetória, eu vou apresentar para você o que eu vou fazer na sua vida e através da sua vida. Mas percebam o sacrifício que Deus está exigindo do patriarca. Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. A exigência do sacrifício lá era: renuncia à tua cultura, renuncia às tuas vivências, as experiências que você teve até aqui e acredita no que eu vou fazer na sua vida. Em síntese, o capítulo 12 de Gênesis representa Deus dizendo para o patriarca: renuncia ou sacrifica o teu passado e acredita no futuro que eu tenho para a sua vida. Eu quero que você guarde esta informação, porque daqui a pouco nós vamos entender o porquê dela. Mas entenda, Deus está dizendo para o patriarca: renuncia o teu passado e acredita no futuro que eu tenho reservado para a sua vida. O capítulo 12 representa o sacrifício do passado. No capítulo 22, Deus aparece ou reaparece, agora dizendo para o patriarca: sacrifica o teu filho, toma Isaque, teu filho, teu único filho, e oferece em holocausto diante de mim.
Estranhamente, Deus está dizendo: sacrifica o teu filho Isaque, porque todos nós, ou a maioria de nós, sabemos que Isaque era a maior resposta de Deus a Abraão, de que Deus cumpre a sua promessa. Deus fala e cumpre aquilo que ele promete. Vocês se lembram, no capítulo 12, quando Deus aparece dizendo: inicia uma trajetória de fé comigo, deixando a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai. Nas promessas que Deus está fazendo a Abraão, o Senhor vai dizer: eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, você vai gerar, e a partir deste filho que você irá gerar, se tornará pai de uma grande nação. Então vamos entender isto. Se Deus aparece agora dizendo: sacrifica Isaque, o teu filho, Isaque era a resposta da promessa de Deus ao patriarca. Na verdade, em Isaque e através de Isaque, Abraão seria pai de uma grande nação. Então, se o capítulo 12 representa Deus dizendo: sacrifica o teu passado, o capítulo 22 está muito claro. Deus está dizendo: pega o Isaque, o que representa o teu futuro, e oferece diante de mim. Sacrifica o teu futuro. Abraão, coloca o teu futuro no meu altar e você vai ver o que eu sou capaz de fazer na sua vida. Eu acho que a tua ficha já está caindo, mas eu vou repetir esta palavra. No capítulo 12, Deus está dizendo: sacrifica o teu passado, abandona o teu passado. No capítulo 22, o Senhor aparece dizendo: pega o que representa o teu futuro e coloca no meu altar, acreditando no que eu vou fazer na sua vida. Mas isto vai além de um sacrifício. Isto aqui não é apenas uma exigência de Deus ao patriarca, dizendo: pega o teu filho e coloca no meu altar. Todos nós podemos lembrar, por exemplo, de que este Abraão, que no capítulo 22 de Gênesis, está recebendo uma ordenança divina para sacrificar Isaque, é o mesmo Abraão que vai ser apresentado no capítulo 11 da carta aos Hebreus, e na verdade ele vai protagonizar a galeria dos heróis da fé. Eu digo protagonizar porque de todos os personagens que aparecem na carta aos Hebreus capítulo 11, Abraão é pelo menos um dos poucos que utilizam maior parte do texto. Por exemplo, 11 versículos que falam da vida e da trajetória do patriarca. Então ele está protagonizando a galeria dos heróis da fé. Mas ele não vai protagonizar a galeria dos heróis da fé no capítulo 11 da carta aos Hebreus só por causa do capítulo 12 de Gênesis. Ele não vai aparecer ou ser apresentado lá só por causa do capítulo 13 ou do capítulo 14. Tem toda uma somatória. Abraão vai ser apresentado em Hebreus 11 por causa de uma experiência que ele teve com Deus. Exemplo, o capítulo 22, quando Deus vai provar a fé de Abraão, quando Deus vai colocar a fé do patriarca. Mas o que Deus está, na verdade, fazendo aqui no capítulo 22, eu repito, vai além de um sacrifício ou da exigência de um sacrifício. Porque Deus quer apresentar ou fazer a Abraão viver algumas lições aqui. Lições estas que servem para todos nós hoje à noite. Por isso que eu chamo a sua atenção para exaurir do texto alguns exemplos. O versículo 1 apresenta a primeira lição na vida do patriarca e que serve para nós, que diz assim: e passados estes acontecimentos, Deus provou. Eu estou utilizando uma versão bíblica que é um pouco mais próxima do original, e há uma conjugação verbal aqui que precisa ser considerada, que precisa ser respeitada. Por exemplo, existem versões aí que a expressão está da seguinte forma: passados estes acontecimentos, provou Deus a Abraão. O verbo aparece antes do substantivo.
Existem versões que está, passados estes acontecimentos, tentou Deus. A palavra tentou aí está associada ao conceito de provação. Não é isso que eu quero chamar a sua atenção. O que eu chamo a sua atenção é para a ordem do versículo ou a conjugação aí, porque no texto original, o substantivo é quem deve aparecer antes do verbo, porque o verbo indica uma ação, alguém que vai agir, alguém que vai colocar outro à prova. E quem é que vai provar? Deus. Por isso que o texto está, passados estes acontecimentos, Deus provou a Abraão. Vou te mostrar a diferença e a importância disto. O escritor foi tão minucioso quando ele vai relatar o episódio, dizendo, passados estes acontecimentos. Que acontecimentos são estes do capítulo 22 e o verso 1, a parte A? Esses acontecimentos aqui referem-se às experiências que Abraão vinha tendo com Deus desde o capítulo 12. No capítulo 12, Deus aparece a Abraão, chamando ele para abandonar todo o seu passado, inclusive a sua cultura, e assumir um novo relacionamento com Deus. Do capítulo 12 em diante, Deus vinha cumprindo etapa por etapa as promessas da vida de Abraão. Só que no capítulo 22, Deus vai prová-lo. Os acontecimentos, repito, se referem às experiências da chamada, da promessa, do cumprimento da promessa, porque a grande verdade é que a maioria de nós nos referenciamos em Abraão, ou todas as vezes que lembramos dele, até cantamos alguns louvores sobre a vida de Abraão, tendo como referência a chamada e a promessa. Em Abraão, logo pensamos, Deus é o Deus que chama e se responsabiliza da sua chamada. Deus é o Deus que promete e cumpre as suas promessas. Mas nós precisamos entender que a vida cristã não se resume em promessa e cumprimento de promessa. A vida cristã não se resume em chamada e responsabilidade da chamada. Eu sei que para algumas pessoas o evangelho é um evangelho de promessa, de cumprimento de promessa. Mas vocês sabem que não funciona assim. Por exemplo, eu estou pregando aqui agora, quem sabe alguém que me assiste ou alguém que está presente está enfrentando provação. Talvez eu estou pregando a pessoas que estão sendo provadas na vida financeira. Talvez eu estou pregando a pessoas que estão enfrentando provação familiar, provação no casamento, provação de ordem moral, de ordem espiritual. O que está claro que a vida cristã não se resume em promessa e cumprimento de promessa, também tem provação. É por isso que Deus aparece aqui. E no capítulo 22, o escritor vai detalhar o episódio dizendo, Deus aparece no meio de acontecimento e de provação. Eu vou repetir, Deus aparece, está no texto aí, no meio. O substantivo está entre acontecimento e provação. O que é que Deus está dizendo para o patriarca? Abraão, eu não sou Deus só de acontecimentos. Eu também sou Deus de provação. Na hora da crise, eu também estou contigo. Na hora da adversidade, eu também estou presente. Deus não está conosco só na hora dos banquetes, dos privilégios, mas Deus está conosco também nas horas das crises, das provações e das adversidades. Esta noite Deus me traz aqui como porta-voz da sua palavra para dizer, você não está sozinho neste problema, nesta crise, nesta adversidade. Deus está contigo, Deus está presente em todas as circunstâncias da sua vida e da sua história. Se vale um glória ao nome de Jesus, aproveite agora para glorificá-lo e exaltá-lo. Deus está presente. Entenda que Deus está apresentando ao patriarca esta primeira lição. Só que agora
Deus vai aparecer ou vai apresentar a Abraão uma segunda lição no verso de número 2. Olha o que diz aí o verso 2. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, e sacrifica-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deixa eu dizer algo para vocês. Quem está falando com Abraão e dizendo para o patriarca, obrigado. E dizendo para o patriarca, pega o teu filho e sacrifica. Eu vou repetir isso. Quem aparece agora dizendo para Abraão, pega o teu filho, toma Isaque, teu filho, e oferece em holocausto diante de mim, é um pai que também vai oferecer o próprio filho. Se a tua ficha não cair nisso aqui, você está para lá de Bagdá. Eu vou repetir. Quem está dizendo para Abraão, pega o teu filho e sacrifica, também é pai. E pai entende o outro pai. Este pai que está dizendo, pega o teu filho e sacrifica, também é um pai que vai oferecer o próprio filho. O que é que isso tem a ver, pastor? É porque ele está dizendo, sacrifica, mas não aqui e não agora. Tem um processo para você passar, Abraão. Pega o teu filho, oferece ele em sacrifício, vai até Moriá. Quando você chegar em Moriá, você oferece ele num monte que eu vou te mostrar. Há uma similaridade entre o capítulo 22 e o capítulo 12. Porque no capítulo 22, Deus diz, oferece o teu filho no monte que eu vou te mostrar. No capítulo 12, Deus diz, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te... O que Deus está dizendo para o patriarca? Abraão, eu faço, mas eu não entrego tudo de mão beijada para ninguém. Abraão, ei, o início do processo eu até te mostro. O resultado dele, você precisa acreditar no que eu sou capaz de fazer. Tem gente que já pegou, a ficha já caiu. Eu vou dizer de novo. O que Deus está dizendo na similaridade do capítulo 22 e o capítulo 12 é isso aqui. Você pode saber como eu começo, como eu termino. Do jeito que eu termino, os resultados, você precisa acreditar no que eu sou capaz de fazer. Muitas vezes Deus te chama diante do altar. Muitas vezes Deus fala pela palavra, lança uma profecia, mostrando para você o que Ele é capaz de fazer, o início do processo. Mas o resultado, você precisa agir pela fé. É Deus dizendo, você veio aqui e recebe a palavra, está vendo o início do processo. O que eu vou fazer durante a semana, no decorrer dela, você precisa acreditar. É pela fé, acreditar no que eu sou capaz de fazer na sua vida. Você crê nisso? Você recebe isso? Você toma posse dessa verdade? Então ele está dizendo, pega o teu filho e leva, mas eu vou te mostrar. Agora, a lição ainda não é esta. A lição é, pega o teu filho e leva ele até Moriá. Por quê, Senhor? Você aprendeu a primeira lição, Abraão. Eu sou Deus que aparece no meio das circunstâncias, dos acontecimentos, das promessas e da provação. Mas agora você precisa aprender a segunda lição. Qual? Tem coisas que eu faço, mas não é agora. Vou te mostrar, Abraão, por que eu não faço agora. Na hora que você imagina. Ô gente, Abraão sabe quem é Deus, correto? Deixa eu trabalhar com vocês e interagir com vocês. Abraão sabe quem é Deus, correto? Sim ou não? Por exemplo, no capítulo 12, Deus aparece chamando o patriarca. Então, do capítulo 12 em diante,
Abraão vinha vivendo experiências com Deus, da chamada, do cumprimento da promessa. No capítulo 17, por exemplo, Deus aparece, meu pastor, dizendo para o patriarca: para de fazer do teu jeito, anda em minha presença e ser perfeito. Então, do capítulo 12 em diante, Abraão sabe quem é Deus. Então, se Deus aparece agora, dizendo: pega o teu filho e mata ele, mas mata agora, Abraão não pensaria duas vezes, cutelo no menino, entregava para Deus. Mas Deus está dizendo para ele: Abraão, pega o teu filho, sacrifica ele, mas sacrifica lá em Moriá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A decisão da entrega é hoje, a execução do sacrifício é depois. Eu vou repetir. Tem coisa que Deus manda decidir aqui, hoje, agora. A execução é depois. Deus está dizendo para ele: pega o teu filho, entrega, sacrifica, mas sacrifica lá em Moriá. Escute, porque você vai precisar, Abraão, andar 3 dias do lado do sacrifício. Vamos reportar para este episódio, e entenda isto aqui. 3 dias, Abraão tendo que andar do lado de Isaque, olhando para ele, dizendo consigo: Deus mandou eu matar. 3 dias, tendo que andar do lado de Isaque, dizendo consigo: Deus mandou eu oferecer em holocausto. O que é que Deus está ensinando para o patriarca? Abraão, nesta trajetória de 3 dias, você vai aprender, você vai viver a experiência da circunstância do tempo. Não confunda circunstância de tempo com atraso, porque Deus não atrasa. Mas às vezes, Ele usa a circunstância do tempo para fazer você entender o que realmente Deus quer. Porque às vezes, Deus pede Isaque, mas não é Isaque que Ele quer. Existem outras coisas da sua vida que Deus está pedindo. O Isaque é apenas uma estratégia de Deus para Abraão. O que Deus quer provar, a experiência que Ele quer ter com Abraão é outra. Ele quer se revelar a Abraão. Então entenda, 3 dias andando do lado de Isaque, ele vai tendo melhor consciência do que realmente Deus quer. Às vezes Deus usa a circunstância do tempo para mostrar o que realmente Ele quer na sua vida. A porta que você quer que Deus abra, Ele ainda não abriu, porque Ele está usando a circunstância do tempo. O milagre que você quer que Deus faça, Ele ainda não fez, porque Ele está usando a circunstância do tempo. A bênção que você quer que Deus entregue, Ele ainda não entregou, porque Ele está usando a circunstância do tempo. Existem coisas que Deus está fazendo na sua vida, que talvez você ainda não percebeu. Você está focado em algo que colocou diante de Deus, ou que Ele pediu de você. Mas você precisa entender, na circunstância do tempo, Deus está trabalhando áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Pode dizer um glória ao nome de Jesus agora, pode louvá-lo e glorificá-lo. Então Deus usa a circunstância do tempo. Pastor, Deus vai abrir a porta? Vai, mas Ele está trabalhando no tempo. Deus vai realizar o milagre? Vai, mas Ele está usando o tempo. Deus vai determinar a vitória? Vai, mas Ele está usando o tempo. Me lembrei agora, não sei se tenho muito tempo ainda, mas deixa eu esticar um pouco aqui, lembrando de uma referência do que Deus fez da vida de Moisés, quando apareceu dizendo: Moisés, vai ao Egito e tira o meu povo de lá e leva para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. Enfim, há um tratamento de Deus com Moisés. Moisés ouve Deus e vai dizer: voltar ao Egito? Não tem como. Por que não, Moisés? Porque o que é que eu vou dizer lá? Fica tranquilo, Moisés, a palavra eu vou colocar na sua boca. Vai ao Egito. Não posso. Por que não pode agora, Moisés? Não posso, porque
eles vão perguntar quem me enviou. Fica tranquilo, Moisés, quando te perguntarem, diga, eu sou, te enviou. Vai ao Egito. Não posso. Por que não pode agora, Moisés? Porque sou pesado de língua. Fica tranquilo, Moisés, vou colocar Arão para falar aquilo que eu te disser. Não posso. Por que não pode agora, Moisés? Porque vão indagar. Por que eu estou indo ao Egito depois de tanto tempo? Moisés, eu já sei a real indagação ou argumentação que você está usando. Olhe para cá. Sabe o teu problema, Moisés? Você viveu 40 anos no Egito, porque matou alguém lá, fugiu e ficou no deserto 40 anos. Na sua mente você está perguntando, como é que eu vou voltar ao lugar onde estão pedindo a minha morte? Aí eu gosto de Êxodo capítulo 4, versículo 19, quando Deus diz assim, vai, porque os que procuravam a tua morte já não existem mais. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Moisés? Os 40 anos que você ficou no deserto foi o tempo que eu utilizei para eliminar o que era ameaça e problema na sua vida. Eu não sei para quem Deus manda eu dizer esta parte da palavra, mas quem sabe Deus está usando o tempo para eliminar o que é problema, para eliminar o que é ameaça, para eliminar aquilo que simplesmente te traz ou desperta em você um sentimento de medo. Então Deus usa a circunstância do tempo para trabalhar outras coisas da sua vida. Vamos voltar para a vida de Abraão. 3 dias de viagem. Nesses 3 dias, ele vai até liberar uma palavra, porque ele agora entendeu. Eu vou repetir. Ele agora entendeu o que Deus realmente queria. Às vezes Deus pede Isaac, mas não é Isaac que Deus quer. Às vezes Deus te pede algo, mas a estratégia de Deus para provar a sua fé. Porque nesses 3 dias de viagem, pastor Jander, a Bíblia diz que Abraão vai liberar uma palavra para Isaac, dizendo, pastor Wesley, o cordeiro, Deus proverá. Vamos usar o termo original, o cordeiro, Jeová Jirê. Pastora Marisa, prazer em revê-la. O que Moisés, Abraão, melhor dizendo, está dizendo é, Deus é Deus de providência. Espera aí. Circunstância de tempo. Ele está aprendendo uma lição aí. Deus usa o tempo para se revelar e mostrar o que realmente Ele quer na minha vida. Por quê? Porque quando Abraão libera esta palavra, dizendo, o cordeiro, Deus proverá, Jeová, Deus é o Deus da providência. O capítulo 13 de Gênesis diz que Abraão havia enriquecido e possuído muitos gados e fazenda. Espera aí, Abraão é um homem rico. Ele dizer que Deus é Deus de providência, Deus é Deus que providencia algo, esse Deus Abraão não conhecia. Porque ele nunca precisou de nada, nunca teve necessidade de alguma coisa. Só que agora, na circunstância do tempo, Deus está se revelando a Abraão e dizendo, até no pé do monte ele vai dizer para os homens, fique aqui, porque eu vou com o menino adorar. E depois de haver adorado, tornaremos, plural, tornaremos a vós. Então, na circunstância do tempo, Abraão entendeu, Deus pediu Isaac, mas não é Isaac que ele quer se revelar, ele quer que eu conheça o Deus que eu não conhecia. Eu libero esta palavra para você, na circunstância do tempo, Deus vai se revelar a você, e você vai conhecer um Deus que você ainda não conhecia, uma manifestação extraordinária de Deus, vai acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Se você recebe esta palavra, abra a tua boca e dá a melhor glória que você pode dar. A última lição que Abraão aprende aqui, versículo 7. Parece que eu vejo Deus dizendo para o patriarca, aprendeu, Abraão?
Aprendi. O que é que você aprendeu? O Senhor aparece também na hora da provação. Aprendeu a segunda, Abraão? Aprendi. O Senhor usa a circunstância do tempo para trabalhar outras coisas e se revelar na minha vida de uma forma que eu não te conhecia. Então aprenda a terceira, Abraão. Versículo 7. Olha o que diz aí. Isaque chamou por seu pai Abraão, meu pai, ao que ele replicou prontamente: sim, meu filho. Então Isaque indagou, grifa, se você puder, a palavra indagou. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele vai perguntar para o pai acerca do cordeiro para o sacrifício. Todos nós, ou a maioria de nós, sabemos que o capítulo 22 de Gênesis é um capítulo tipológico. Tipológico por quê, pastor? Porque ele aponta para Cristo. É uma tipologia da pessoa de Cristo. Exemplo, o cordeiro que vai ser oferecido em lugar de Isaque. Isaque representa a humanidade. O cordeiro representa Cristo. Cristo que morreu em nosso lugar. Providencialmente ele aparece preso ao lado do altar onde Abraão vai sacrificar Isaque. No momento em que Abraão vai descer o cutelo em Isaque, está no texto aí, o cordeiro aparece ao lado do altar, preso com uma corda pelos 2 chifres. Por que ele está preso pelos chifres? Porque quando Deus exigiu o sacrifício dos homens, no tempo da lei, que deveriam oferecer animais como pedido de perdão diante do Senhor, o animal não deveria ter defeito e nem mancha. A mancha no animal simbolizava pecado. O profeta vaticinou dizendo que o cordeiro pascual, Cristo, foi oferecido sem mancha. Sabe por que o cordeiro está preso pelo chifre? Porque se a corda estivesse amarrando ele pelo corpo, no repuxar da corda, ele seria manchado. Mas Deus é um Deus de detalhe. Vai prender o cordeiro pelo chifre, para que ele seja sacrificado sem mancha alguma. Agora entenda, ele está perguntando para o pai: onde está o cordeiro? Eu chamo a sua atenção para um detalhe, e lhe desafio a uma leitura minuciosa do capítulo 21 e o capítulo 22, e observar qual é o versículo que mostra Isaque e Abraão conversando. Não existe nenhum versículo que Isaque conversa com o pai. Só o versículo 7. E esta conversa vai começar com uma indagação. E detalhe, o que vai acontecer no versículo 7, pastor Eliazar, é um relacionamento afetivo. Tem uma afetividade aí. Um filho chamando pelo pai. Um pai respondendo pelo filho. Meu pai, meu filho. Tem um relacionamento afetivo acontecendo no versículo 7. Este relacionamento foi gerado por causa de uma indagação. A sociologia explica que boa parte dos nossos relacionamentos são construídos com questionamentos e indagações. Faça uma lista das pessoas que fazem parte da sua vida e você vai chegar à conclusão que boa parte das pessoas que fazem parte da sua história apareceram em momentos de questionamentos, indagações e angústias. Então existe aqui um relacionamento acontecendo por causa de uma indagação. Qual é o tema da indagação? Onde está o cordeiro? Se o cordeiro representa Cristo, Deus está ensinando algo ao patriarca Abraão aqui. O que é que Cristo veio fazer? Entenda que o propósito principal do sacrifício do cordeiro é a tua salvação.
É a redenção da humanidade. Vale um glória a Deus esta hora, neste momento. Então, o propósito principal do sacrifício do Cordeiro é o fato de estarmos aqui hoje, celebrando ao nome de Jesus. Agora, se há um relacionamento acontecendo, e o tema da conversa é: onde está o Cordeiro? Entenda que há uma representação no texto. Um pai e um filho conversando. Eu estou falando de uma cultura patriarcal. A minha área de formação é educação e eu conheço algumas ferramentas, como por exemplo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a principal ferramenta que defende a infância. Porque subentende-se que, até tempos atrás, a criança não era respeitada pela sua infância e pelas suas especificidades. Agora entenda, eu estou falando de um relacionamento afetivo entre filho e pai, de uma cultura patriarcal em que não existia este elo, esta afetividade, mas no verso 7 ela está acontecendo. Tem uma família sendo representada aí, e esta família que está sendo representada no verso 7, está desfrutando de um privilégio, de um relacionamento, de uma bênção, por causa de um tema de indagação: onde está o Cordeiro? Eu finalizo aqui e agora, dizendo para vocês, que o que Deus estava mostrando para Abraão é: muito mais do que eu aparecer no meio da tua provação, muito mais do que usar circunstância de tempo para trabalhar outras coisas da sua vida, você precisa entender que é por causa de Cristo que a tua família é abençoada. Eu vou repetir isto: é por causa de Cristo que a tua família é abençoada. Eu sei que às vezes, por causa das lutas, das adversidades, dos contratempos, das oposições, das guerras espirituais, o inimigo tenta roubar da tua mente esta convicção: em Cristo, você e a sua casa são abençoados. Eu vim liberar uma palavra aqui hoje, dizer para você que me assiste: a tua família não vai se perder nas mãos do diabo. Tem uma liberação profética de Deus de salvação, de libertação para a tua casa e para a tua família. Eu vou repetir isso: os teus filhos, a tua casa não vai ser destruída pelo diabo. Em Cristo tem uma palavra de libertação para a tua família. A tua casa será abençoada, a tua família será abençoada. Uria Masteria Forgia, é debaixo desta graça que Deus me constitui que eu encerro a minha participação aqui hoje à noite, dizendo: esta semana, no decorrer dela, por esses dias, você vai ver sendo evidenciada a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Em Cristo a tua casa está abençoada, a tua família está abençoada. Tem uma palavra de restauração para a tua casa e para a tua família. Se você crê nisto, levante a tua mão, abra a tua boca e glorifica e exalta. Fica de pé comigo agora por um instante. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oramacheria badasturia forga. Oramacheria badasturia forga. Há uma graça de Deus sendo derramada nesta casa. Há uma graça de Deus sendo derramada sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu vim te lembrar que o Cordeiro Pascual morreu e foi e ressuscitou. E este Cordeiro que morreu e ressuscitou está vivo. E é por Ele, com Ele, que eu e você somos abençoados e a tua casa desfruta dos privilégios.
Aprendeu, Abraão? Aprendi. O que é que você aprendeu, patriarca? Eu aprendi que o Senhor aparece no meio da provação. Eu aprendi que o Senhor usa a circunstância do tempo. Mas eu também aprendi que é por causa do Cordeiro que existe relacionamento lá em casa. Que é por causa do Cordeiro que a minha família desfruta das bênçãos. Que tem privilégio de Deus para minha casa. Saia daqui hoje com esta certeza sobre a sua casa e sobre a sua família. Por causa do Cordeiro, tem bênçãos sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Quando você aprende tudo isso, Abraão, não vou me delongar o porquê do tempo, o verso 14 vai se cumprir na sua vida. E é você quem vai declarar. Aí o verso 14 diz: então, Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh. Abraão, quando você entende todas estas lições, quando você aprende de fato a caminhar comigo, quando você entende o que realmente eu quero na sua vida, então agora a providência chega para a sua casa, para a sua vida. É interessante, irmã Ana, o que Deus está dizendo aqui ao patriarca e para todos nós é: quando aprendemos a andar com Deus, as providências dele são derramadas sobre nós, sobre a nossa casa. Eu encerro agora. Levante.